A madrugada cheirava a pólvora em Los Motes, Sinaloa. Um comboio de veículos sem identificação bloqueou as ruas. Os vizinhos fecharam as janelas e, dentro de uma casa anônima, ouviram-se rajadas de metralhadoras seguidas de silêncio. Quando as forças especiais da Marinha do México tiraram um homem algemado pelo subsolo da cidade, com a roupa suja, respiração ofegante e cercado de uniformes, o mundo entendeu que algo histórico havia acontecido. Joaquim Archibaldo Guzmán, conhecido em todo o mundo como El Chapo, havia sido capturado pela terceira e última vez. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que El Chapo construiu mais de 100 túneis sob a fronteira com os Estados Unidos para traficar cocaína, alguns equipados com trilhos, ventilação e sistema elétrico? Você sabia que ele fugiu de uma prisão de segurança máxima em um carrinho de lavanderia e, em outra ocasião, escapou por um túnel cavado no próprio box do chuveiro da cela? Vemos como esse sujeito chegou tão longe, como construiu um império e como acabou onde acabou. A história vai nos levar até 8 de janeiro de 2016, o dia em que capturaram o Chapo Guzmán. Se gostam desses relatos sobre narcotraficantes, escrevam tráfico nos comentários. Em 4 de abril de 1957, nasceu em La Tuna, um vilarejo perdido nas montanhas do município de Badiraguato, em Sinaloa, o homem que décadas depois se tornaria um dos criminosos mais ricos do planeta. Sua infância não anunciava nada disso. A família Guzmán sobrevivia cultivando maconha e papoula, a planta da qual se extrai o ópio, como faziam muitas famílias camponesas daquela serra há anos. Aquela tarefa não era vista como um crime, era economia rural, tão antiga nessas montanhas quanto o milho. Joaquim cresceu em um ambiente onde o Estado era algo abstrato e distante. A lei se negocia ou se dribla, mas não como algo a que se obedece por ser a única opção. Na adolescência, trabalhou na terra com a família. Quando jovem, começou a atuar como operador de baixo escalão nas redes de distribuição que traziam a mercadoria da serra para as cidades. Ele entendeu antes da maioria que produzir era o elo mais barato da cadeia e que o dinheiro de verdade estava em outro lugar. Os que podiam escapar do risco e da submissão eram aqueles que decidiam por onde a droga passava, a que preço e sob qual acordo. O homem que o tomou sob sua tutela foi Miguel Ángel Félix Gallardo, o padrinho do narcotráfico mexicano dos anos 80 e ideólogo por trás da estrutura que conectava as plantações do noroeste mexicano com os mercados consumidores do norte. Sob essa proteção, Guzmán aprendeu a lógica do negócio em escala industrial. Mas quando Félix Gallardo foi preso no final dos anos 80 e o mapa do crime se fragmentou em territórios disputados, o Chapo já tinha contatos suficientes, reputação e frieza para conquistar sua própria fatia do tabuleiro. O que ele construiu depois não tinha precedentes no narcotráfico mexicano, uma rede que pensava em termos de rotas e não apenas de carregamentos. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, o Chapo consolidou o que viria a ser conhecido como o Cartel de Sinaloa. O que o diferenciava dos grupos que vieram antes dele não era o volume de droga, mas sim a obsessão pelo controle da circulação. Quem cruzava, quando, por onde e sob quais condições era uma decisão que o Chapo jamais delegou completamente. Isso exigia uma estrutura com memória institucional, com camadas de comando e com a capacidade de substituir peças sem que a operação parasse. Ele a construiu com paciência de engenheiro e mantinha cada detalhe sob controle 24 horas por dia. O negócio global que ele estruturava era a cocaína colombiana. O Chapo chegou a conhecer e operar junto com Pablo Escobar, o chefão colombiano que havia inventado o tráfico em massa de cocaína para os Estados Unidos. No seu auge, o cartel de Sinaloa controlava cerca de 1/4 de toda a cocaína que entrava no mercado americano, o maior mercado de drogas ilegais do mundo. Os lucros eram tão astronômicos que era difícil até processá-los e, durante o julgamento que enfrentou em Nova York anos depois, a promotoria o vinculou a mais de 15 toneladas de cocaína em 25 anos. Só dessa cocaína, os rendimentos poderiam ter ultrapassado 11 bilhões de dólares. Mas onde El Chapo demonstrou verdadeira originalidade não foi na escala do negócio, e sim nos métodos. Quando a maioria dos traficantes usava aviões e embarcações, ele foi o pioneiro dos túneis transfronteiriços. Ele construiu mais de 100 túneis sob a linha que separa o México dos Estados Unidos,
alguns deles tão elaborados que incluíam carrinhos sobre trilhos, iluminação, ventilação e ar-condicionado. Era uma infraestrutura subterrânea em escala industrial, financiada com os orçamentos de um estado paralelo. A criatividade logística não parava por aí. Camuflava carregamentos de cocaína em latas de pimenta jalapeño, em blocos de sabão para lavar roupa, compartimentos secretos de automóveis que cruzavam pelos postos de fronteira mais movimentados da América do Norte. A passagem de fronteira de Calexco-Mexicali, uma das mais movimentadas do continente, foi durante anos um canal privilegiado para suas operações. Todos os dias cruzavam milhares de veículos e detectar um entre tantos era uma missão impossível para os agentes da alfândega. O que mantinha o sistema em funcionamento era uma rede de pagamentos que alcançava todos os níveis do Estado mexicano, sem distinção de cargo ou partido. O filho de Mayo Zambada declarou no julgamento em Nova York que os subornos mensais a policiais mexicanos ultrapassavam $1 milhão. Genaro Garcia Luna, que foi secretário de Segurança Pública Federal, teria recebido mais de 6 milhões segundo depoimentos do mesmo julgamento. Um ex-presidente, mais 100 milhões. Nenhum desses valores foi comprovado definitivamente, mas o fato de serem citados em Tribunal Federal dos Estados Unidos mostra a profundidade da infiltração. A primeira prisão aconteceu em 1993. O escândalo estourou após o assassinato do cardeal Juan Jesus Posadas Ocampo no aeroporto de Guadalajara, um crime cercado de versões contraditórias e cuja responsabilidade El Chapo sempre negou. As autoridades o procuraram e ele fugiu para a Guatemala, onde foi preso no posto fronteiriço de Talismã e imediatamente extraditado para o México. Ele foi enviado para Puente Grande, Jalisco, uma prisão de segurança máxima. O que aconteceu a seguir diz tudo sobre o homem que era El Chapo e tudo sobre o estado que ele enfrentava. Em vez de ficar inativo na prisão, Guzmán transformou a cadeia em uma extensão do seu escritório. Ele começou a subornar sistematicamente guardas, cozinheiros, enfermeiros e funcionários administrativos com quantias que, para um cartel como o de Sinaloa, eram insignificantes. Recebia mulheres, álcool e visitas de negócios, dava ordens e via elas serem executadas direto da sua cela. Durante 8 anos, ele comandou operações de dentro da prisão, enquanto o cartel não apenas sobrevivia, mas também se expandia. Em janeiro de 2001, após o governo mexicano aprovar uma lei que facilitava a extradição de narcotraficantes para os Estados Unidos, El Chapo decidiu partir. A fuga foi quase teatral em sua audácia. Um jovem funcionário da lavanderia, apelidado de El Chito, escondeu Guzmán dentro do carrinho de roupa suja, o levou pelos corredores da prisão diante de guardas que olhavam para o outro lado e o tirou até um carro que esperava do lado de fora. As câmeras de segurança estavam desligadas. Ninguém sabe quem deu a ordem para isso. Também ninguém foi condenado por esse fato. A fuga de Puente Grande catapultou a figura de El Chapo para uma dimensão mítica. Ele já não era apenas um narcotraficante poderoso, era o homem que o sistema não conseguia conter. Essa imagem construída sobre uma base real de corrupção sistemática o acompanharia pelo resto de sua carreira e abriria portas que o dinheiro sozinho não teria conseguido. Durante os 13 anos que se seguiram à sua fuga, El Chapo foi uma sombra que o Estado mexicano perseguia sem sucesso. Ele morava em Culiacán, como revelaria mais tarde a investigação que levou à sua recaptura, mas não em um bunker remoto nas montanhas, e sim no centro da cidade, em casas de bairro residencial de classe média. Por trás dessa vida aparentemente comum, o cartel seguia crescendo. As rotas se diversificaram e a cocaína colombiana somou-se à metanfetamina, que exigia menos tempo de produção e gerava margens de lucro ainda maiores. O cartel de Sinaloa viu nesse mercado o que qualquer empresa vê em um produto barato de fabricar e de alto valor de venda. Anos depois, com o avanço da crise dos opioides nos Estados Unidos, acrescentaria o fentanil ao seu negócio, tornando-se fornecedor no mercado norte-americano. El Chapo formou uma família extensa e complexa, tendo filhos com várias mulheres, alguns dos quais se juntaram ao império criminoso criado por ele. Seu último casamento foi com Emma Coronel Aispuro, ex-rainha da beleza e mãe de suas filhas gêmeas, que, segundo depoimentos apresentados no julgamento em Nova York,
desempenhou um papel ativo na segunda fuga de seu marido, atuando como ligação entre Guzmán e os organizadores da fuga de dentro da prisão. Em fevereiro de 2014, a primeira recaptura após 13 anos aconteceu de madrugada em Mazatlán. Agentes da Marinha Mexicana, em coordenação com a DEA, a Administração para o Controle de Drogas, arrombaram a porta de um condomínio residencial de aluguel chamado Miramar e encontraram El Chapo no apartamento 401 com sua esposa e suas filhas. Emma Coronel implorou aos gritos para que não o matassem. El Chapo tentou resistir, mas foi dominado pelos agentes. Eles chegaram ao presídio do Altiplano, a prisão federal de segurança máxima nos arredores da Cidade do México. Para chegar ao seu módulo de isolamento, era preciso passar por 15 portas, cada uma das quais só podia ser aberta depois que a anterior fosse fechada. Não havia banheira, apenas um buraco no chão e um chuveiro pequeno com uma parede na altura do peito. Parecia o fim de tudo, mas só duraria 16 meses. Em 11 de julho de 2015, as câmeras de segurança do Altiplano registraram Guzmán caminhando em direção à área dos chuveiros. Ele se abaixou dentro do cubículo e desapareceu. Debaixo do chuveiro havia um túnel de 1,5 km de comprimento, escavado em concreto reforçado, equipado com iluminação, ventilação e uma motocicleta montada sobre trilhos. O custo de construção e os subornos necessários para manter a operação em segredo dentro da prisão nunca foram estabelecidos com precisão no julgamento. Mas os cálculos indicavam dezenas de milhões de dólares. Para o cartel de Sinaloa, era o equivalente aos gastos de um fim de semana. Os funcionários da prisão demoraram 25 minutos para perceber que algo havia acontecido. Nesse momento, o Chapo já seguia debaixo da terra rumo à saída. Eles demoraram quase 3 horas para isolar o presídio. O homem que o Estado mexicano considerava incontrolável havia provado isso novamente, desta vez da maneira mais humilhante possível. O escândalo político foi enorme. A segunda fuga, ao contrário da primeira, não podia ser explicada simplesmente por corrupção. Exigia planejamento durante meses, engenharia de precisão e a cumplicidade de várias pessoas dentro do presídio. Emma Coronel, conforme afirmou o principal tenente de confiança de Chapo no julgamento em Nova York, foi peça-chave do esquema. Ela visitava Guzmán na prisão, lia suas instruções codificadas e as transmitia aos coordenadores externos. Um relógio com GPS foi introduzido no presídio para determinar a localização exata da cela. A escavação começou algumas semanas após a chegada de Guzmán. O governo mexicano ficou em ridículo diante do mundo e as pressões internacionais, especialmente de Washington, se intensificaram. A pergunta que todos faziam era a mesma: quantas vezes mais o Chapo escaparia? Os 6 meses que se seguiram à segunda fuga foram os mais intensos de toda a perseguição. A operação que finalmente fechou o cerco contra o Chapo usou rastreamento telefônico, inteligência da DEA e da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e o trabalho de campo dos fuzileiros navais mexicanos, considerados o corpo menos corrupto das forças de segurança do país. A informação sobre a localização de Guzmán era tão sensível que apenas um punhado de agentes norte-americanos teve acesso a ela. O governo mexicano só foi informado quando foi estritamente necessário. Os telefones foram a chave. El Chapo havia construído uma estrutura de comunicação espelhada, com 3 níveis de filtros entre ele e qualquer pessoa que precisasse contatá-lo. As mensagens passavam por vários intermediários até chegar ao seu secretário pessoal, que as lia para ele em voz baixa. Mas essa rede, por mais elaborada que fosse, deixava rastros. Os agentes estabeleceram um padrão de localização rastreando os dispositivos do 3º nível. Y descubrieron algo que nadie esperaba. El Chapo não se escondia nas montanhas. Em vez disso, ele morava no centro de Culiacán, em uma casa sem características especiais, passando 90% do seu tempo em seu esconderijo principal. A operação inicial, batizada de Gárgula, atacou esse esconderijo em Culiacán. Os fuzileiros navais demoraram entre 10 e 15 minutos para atravessar as portas de aço reforçado. Ao entrarem, a casa estava vazia. No banheiro, acharam a banheira elevada com sistema hidráulico e outro túnel onde El Chapo sumira de novo, mas agora o cerco era diferente. Os agentes seguiram o rastro até Mazatlán, rastrearam o telefone do alto escalão
e localizaram o fugitivo em um hotel à beira-mar. De Mazatlán, ele foi transferido. Em janeiro de 2016, a Operação Cisne Negro completou o que Gárgula havia iniciado. Ocorreu um confronto armado com 50 membros do cartel. El Chapo tentou escapar pelos esgotos da cidade. A última versão da sua estratégia de sempre: descer para o subsolo, desaparecer e ganhar tempo. Mas desta vez não funcionou. Eles o trouxeram à superfície com as mãos algemadas. O homem que havia construído impérios, que havia escapado 2 vezes dos sistemas mais seguros do México, que havia subornado generais e comprado o silêncio institucional durante décadas, saía dos esgotos, rodeado de uniformes. Um ano depois, em 19 de janeiro de 2017, ele foi extraditado para os Estados Unidos. O julgamento federal, que começou em novembro de 2018 no Brooklyn, Nova York, foi algo sem precedentes na história judicial do narcotráfico internacional. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos havia acumulado 25 anos de provas. As acusações incluíam tráfico de drogas em escala internacional, participação em uma organização criminosa contínua, conspiração para cometer assassinatos, lavagem de dinheiro e uso de armas de fogo. O que transformou o julgamento em uma janela histórica sobre o funcionamento do crime organizado foi a qualidade das testemunhas. Familiares de líderes do cartel, fornecedores de cocaína colombiana, compradores americanos, ex-sócios traídos, todos testemunharam em troca de redução de pena. Seus depoimentos reconstruíram em detalhes a arquitetura financeira e operacional do cartel de Sinaloa de dentro. As margens de lucro em diferentes cidades: $20 mil por quilo de cocaína em Los Angeles, 25 mil em Chicago, 35 mil em Nova York. Os circuitos de lavagem de dinheiro, os protocolos de comunicação criptografada, a cadeia de corrupção institucional, tudo ficou documentado em um processo judicial que os historiadores do crime organizado consideram o mais completo já produzido. A defesa atacou a credibilidade das testemunhas, apontando que todas tinham motivos pessoais para exagerar ou distorcer. Argumentou que El Chapo era uma figura emblemática, mas que o poder real do cartel estava distribuído entre vários líderes, e que a narrativa do chefão único era, em parte, uma construção conveniente para a promotoria. Não foi suficiente. Em fevereiro de 2019, o júri declarou Joaquim Guzmán Loera culpado de todas as acusações. O juiz o sentenciou à prisão perpétua, a mais de 30 anos de prisão e a uma indenização de $12,6 bilhões. Ele foi transferido primeiro para o Centro Correcional Metropolitano de Manhattan e depois para a AD6 Florence, no Colorado. A prisão de segurança máxima, conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas, onde os detentos ficam até 23 horas por dia em celas de concreto reforçado, sem contato significativo com outros detentos, em um regime de isolamento projetado para eliminar qualquer possibilidade de influência externa. É lá que cumpre sua pena o homem que construiu túneis para se mover por baixo de 2 países. Foi um ponto de virada, mas ele era apenas a cabeça mais visível da hidra. A prisão definitiva de El Chapo não resolveu o verdadeiro problema que sua imagem representa. O cartel de Sinaloa continuou operando. Seus filhos, alguns deles investigados e presos em diferentes momentos, herdaram fragmentos da estrutura. Ismael Maio Zambada, o colíder que os próprios depoimentos do julgamento descreviam como o verdadeiro poder nas sombras, continuou ativo por anos. Em julho de 2024, ele foi preso no estado do Novo México. Enquanto isso, o México registra números de homicídios que triplicaram e depois quadruplicaram os de 2007, o ano em que o governo declarou guerra aos cartéis. Os analistas do narcotráfico concordam em um ponto: decapitar organizações criminosas da escala do cartel de Sinaloa não as destrói completamente. A fragmentação gera períodos de violência brutal pela sucessão do poder e, eventualmente, produz novas estruturas que adotam métodos mais sofisticados. O fentanil, que hoje mata dezenas de milhares de norte-americanos todos os anos, é, em grande parte, produzido e distribuído por organizações que aprenderam seu modelo de negócios na era de El Chapo. A imagem de El Chapo há anos se transformou em mercadoria. Corridos que são cantados em festas de 15 anos em Sinaloa, camisetas vendidas para turistas no aeroporto de Culiacán,
Uma série da Netflix que durante semanas foi a mais assistida em 40 países. O homem que passou décadas debaixo da terra emergiu na superfície como personagem de entretenimento global, algo que o julgamento no Brooklyn deixou evidente. Além da condenação, El Chapo nunca foi um fenômeno isolado. Ele foi o ponto visível de um sistema que exigia cumplicidades dos dois lados da fronteira para funcionar. Fornecia os corpos, as rotas e a impunidade institucional. Estados Unidos oferecia o mercado, o dinheiro e por décadas fazia vista grossa. A cela de concreto no Colorado é o final de uma história pessoal. Todo o resto continua lá, impune,